nós estamos estudando a Bíblia, amém? Quantos têm acompanhado o nosso estudo? Nós estamos falando sobre a visão dos vencedores. Pergunto para a pessoa que está do seu lado: você tem a salvação? Tem certeza? E o reino? Fala para ele, e o reino? Você é salvo? Pergunta para a pessoa: você é salvo? Tem certeza? Vai perder a salvação? Não perca, não perca, por favor, não perca. Nós já estudamos a respeito da diferença, 7 diferenças entre a salvação e o reino. Alguém pode me falar uma delas? Quanto à duração, quanto tempo vai durar a vida eterna? Eternamente. E o reino vai durar quanto tempo? 1000 anos. Quanto à forma de ser adquirido, a salvação é pela graça mediante a fé. Lá de Efésios 2:8, de Romanos 10:9 e muitos outros textos. Mas o reino, desde os dias de João Batista, é adquirido por esforço. A salvação é pela graça mediante a fé, mas o reino é por esforço. E nós também, para reinarmos com Cristo, precisamos de ter obras, amém? Falamos também sobre os tribunais. O tribunal de Cristo é para julgar os crentes ou os ímpios? Julgar quem? O Senhor vai misturar o julgamento de um crente com um ímpio? Não vai. Então o tribunal de Cristo é para os crentes. Para receber o quê? Galardão ou disciplina. Não é só para galardão. Galardão para aqueles que têm obras e disciplina para aqueles que não têm obras. E também vimos o tribunal, o chamado trono branco e o tribunal das nações. Falamos também a respeito agora, vamos falar desse tema que é o arrebatamento dos vencedores. Eu gostaria que você acompanhasse ali no PowerPoint e também no boletim. Se você quiser abrir o seu boletim, acompanhar, naturalmente eu não vou ministrar tudo que está aqui, mas pelo menos nessa semana e na próxima, esse é o nosso assunto. E eu queria orar com você. Para nós compreendermos a visão dos vencedores, nós temos que falar a respeito do arrebatamento. E você sabe, o evangelho da televisão não vai falar de arrebatamento. Você não vai ouvir na televisão ensinando que aqueles que forem fiéis serão arrebatados. Porque isso não dá ibope, isso não vende mensagem nem livro. Mas nós queremos falar de todo o evangelho de Deus para a igreja. Porque esse assunto é muito importante. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você vai ser arrebatado? Qual que é a resposta dele? Ele não sabe. A resposta correta é: não sei. Eu quero. Eu estou buscando isso. Eu quero ser um vencedor. Eu quero ser encontrado fiel. Mas às vezes ele nem sabe o que se trata. Pastor, arrebata o quê? Arrebentamento, engarrafamento, O que é isso? Bem, o arrebatamento é o momento em que Jesus virá buscar a sua igreja. Quantos sabem que Jesus vai voltar? Pastor, eu já ouvi falar esse negócio aí de Jesus vai voltar. Algumas igrejas acreditam que todos os crentes serão arrebatados. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa e você tem pelo menos 3 visões a respeito do arrebatamento. Você tem uma visão que todos os crentes serão arrebatados. Quantos já ouviram isso? Que todo crente vai ser arrebatado. Foi salvo, entregou a vida a Jesus. Foi assim que eu tinha aprendido no passado. Foi assim também, pastor? Virou crente, vai ser arrebatado. Agora, me parece uma coisa muito estranha. Um crente que não tem compromisso nenhum, nem de assistir um culto, nem de participar da igreja, ser arrebatado junto com um crente que é fervoroso e cheio do Espírito. Você não acha isso muito estranho? Sim ou não? Lá na sua empresa, onde você trabalha, um empregado que é muito correto,
e muito bom é colocado junto com o empregado que não tem compromisso nenhum, meus irmãos? É colocado na mesma recompensa? É tratado da mesma forma? É claro que não. Pastor, mas eu não sou empregado. É verdade. É pior um pouquinho. Você é escravo de Cristo. Quantos são escravos de Cristo aqui? Eu entreguei a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. Então, se Jesus Cristo é o meu Senhor, eu, portanto, sou o seu escravo. Mas você sabe, esse negócio de falar que os crentes são escravos também não dá ibope para o pregador. Mas Paulo, nas suas epístolas, se apresenta como eu, Paulo, escravo de Cristo. Eu, Paulo, prisioneiro do Evangelho. E eu tenho certeza que junto com Paulo não estará crente descompromissado. Pastor, então eu sou um crente descompromissado? Claro que não, mas nós poderemos aumentar o nosso compromisso. Outras creem, por exemplo, que somente os verdadeiros crentes, ou aqueles que nós chamamos vencedores, serão arrebatados. Quantos creem assim? Diga amém. Agora, por que nós estamos ensinando isso aqui? Porque você precisa ter clareza a respeito da verdade. Porque isso diz respeito ao seu futuro, ao futuro da sua família. Você não pode vir a um culto evangélico como esse e ir embora para sua casa da mesma maneira. Não pode. É uma coisa que nós não aceitamos, os pastores. Nós só temos uma reunião de celebração nessa igreja. As outras reuniões são nas casas, na célula. Imagina se você falta essa reunião, você agora só com 15 dias é que vai participar. E se você e eu não tivermos clareza a respeito do assunto, nós podemos ficar para trás no arrebatamento. Você vai ser arrebatado com Cristo? Sim ou não? Eu também quero. Quantos querem? Mas esse assunto, a salvação já está definida na sua vida? Quantos que a salvação já está definida? Levanta a mão. Se ela não tiver, receba Jesus Cristo hoje como seu Senhor e Salvador. E aí você será salvo. Se cremos com o nosso coração e confessamos com a... O que diz Romanos? Aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca é ponto final. E não precisa nada mais. Mas e a respeito do arrebatamento? Nós podemos afirmar com segurança que seremos arrebatados? Nós estamos no caminho do arrebatamento. E o meu alvo é reinar com Cristo. Então, meus irmãos, ninguém pode dizer que é genuinamente discípulo se não entender a visão dos vencedores. E é para isso que nós estamos nessa noite. Você conhece a palavra da graça, mas a motivação para vencer o pecado, para viver uma vida santa, tem a ver com o reino. Nós temos dois tipos de crente hoje na igreja. Aqueles que foram salvos e agora está tudo bem, não importa se a minha vida está correta, se eu tenho um coração limpo, santo, e aí ele vai vivendo a vida. Agora tem outros que conheceram a palavra do reino e mudaram a sua vida genuinamente. É uma motivação. Então eu queria orar com você, porque nós vamos ver hoje pelo menos um aspecto. Nós temos dois aspectos do arrebatamento. Digo, o arrebatamento dos vencedores. Arrebatamento de quem? Quem é o vencedor? O vencedor é aquele super crente que não tem pecado. Qual que é o vencedor do evangelho da televisão? É o crente que veio para Jesus e ganhou muito dinheiro. É o crente que não tem pecado. É o crente que depois que ele entrou para a igreja, agora tudo vai bem. Parece que não é muito o crente parecido com o apóstolo Paulo, porque ele fala em perseguições muitas vezes. Mas se o crente for perseguido no evangelho da televisão, ele é um derrotado. Mas então nós temos que chamar alguns apóstolos de derrotados. E nós sabemos que isso não é a verdade. Digo, o arrebatamento dos vencedores e a volta de Jesus. Bem, vamos orar? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos pedir que o Senhor nos dê temor.
Que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua volta, aquele santo temor que Ele está voltando, e nós podemos servi-lo mais, nós podemos ser mais usados na mão do Senhor. A sua família pode vir a Cristo, o dia está chegando, o dia e a hora ninguém sabe exatamente quando é, mas pode ser hoje, pode ser amanhã, ou o Senhor Jesus volta, ou nós nos encontraremos com Ele. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, eu clamo por mim e por essa igreja, que o dia que o arrebatamento vier, como ladrão na noite, os bancos desse prédio fiquem vazios, que cada crente, cada irmão que está nos ouvindo hoje, e aqueles que ouvirão por esse CD, Pai, possam ansiar pela volta do Senhor, possam amar mais a volta de Jesus do que a sua própria vida, sua própria família, os seus sonhos, os seus projetos pessoais. Pai, que ao ouvir essas mensagens, o nosso coração seja inclinado para as coisas do céu, e nós possamos nos tornar crentes vencedores, que serão arrebatados em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e o meu entendimento para receber a palavra do Senhor, com revelação e com fome de Deus, em nome de Jesus. Mateus capítulo 24. Eu não estou com pressa, eu não tenho compromisso com PowerPoint e nem com esboço. Meu compromisso é com o Senhor, e eu também não vou passar do horário, fique tranquilo. Meu objetivo é que você entenda bem. E nós temos aqui em Mateus 24 um grande sermão a respeito da volta de Jesus. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Capítulo 24 de Mateus, por favor. Se alguém não tem Bíblia, por gentileza, ofereça a sua para esse irmão. E nós vamos ler versículo por versículo desse texto. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que esse ensino não é para a multidão. Esse ensino não é para os crentes que estão interessados em receber a bênção de Deus. Aqueles que ficam mercadejando nas igrejas evangélicas. Só se interessa pela volta de Jesus quem é discípulo. Com todo amor e carinho, se esse assunto não faz o menor sentido para você, é porque ainda você não se tornou um discípulo do Senhor. Porque quem é discípulo genuinamente, ele vai perguntar a respeito da volta de Jesus. É o que vai acontecer agora. Quando se aproximaram dele os seus, diga, discípulos, para lhe mostrar as construções do templo, ele porém nos disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos vieram e mostraram: Jesus, vem ver o templo que Salomão construiu. Esse templo hoje não existe mais, foi o templo que o rei Salomão construiu. Ele estava aonde hoje está a mesquita de Omar, em Jerusalém. Esse templo foi destruído pelo general Tito. Jerusalém foi incendiada e pela segunda vez o templo foi destruído. Uma das características de quem valoriza o ensino dos vencedores é diferente daqueles que valorizam o templo. Isso aqui não é um templo, isso aqui é um prédio. Nós temos templo hoje no cristianismo, irmãos? Não, nós não temos templo. O nome disso aqui não é templo, e esse aqui também não é o altar. Isso aqui é uma plataforma, e se precisar ela é móvel. Nós arrancamos essa plataforma e usamos o prédio de acordo com as necessidades da igreja. Mas quem não tem revelação, chama esse lugar de templo, ou de santuário. Eu acho um absurdo, alguns lugares que eu vejo, que é o santuário do fulano ou do ciclano. Não há, se há santuários, Deus não está lá, te garanto. Porque o Senhor habita com o de coração quebrantado e contrito. Mas aqueles discípulos, eles tinham uma visão religiosa, e eles valorizavam o templo. E Jesus falou: aquilo que você está valorizando,
não vai sobrar nada, vai ser destruído. Nós temos que valorizar a coisa certa. E eu fico pensando hoje, será que nós estamos realmente valorizando a coisa certa? Porque nós já somos 25% nessa nação, e a nação não muda. Nós éramos 1% e a nação continuava ímpia. Depois 10%, hoje nós somos 25%, 1/4 da nação brasileira, e ela não muda. Sabe por quê? Porque às vezes nós, os evangélicos, não estamos valorizando a coisa certa. Os discípulos estavam valorizando o prédio. Jesus falou: isso que você valoriza vai acabar. Será que você está valorizando a coisa certa? Quando nós ensinamos a palavra, muitas pessoas não estão interessadas em ouvir. Eles querem ouvir uma campanha poderosa, eles querem ouvir uma oração forte, alguma coisa que traga resultado na minha carteira segunda-feira. Mas está errado, está valorizando a coisa errada. A Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, quantas coisas que serão acrescentadas? Todas incluem isso aí que você está precisando, sim ou não? Então, busquemos o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. E eu te garanto, todo mundo que honra a Deus será honrado por Ele. Versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, quem? Tem alguém comigo aí no 24:3? Quem que se aproximou? Discípulo se aproxima. Quando vai ensinar, a multidão se afasta. Em particular, lhe pediram. Agora eles vão fazer 3 perguntas. Primeiro, dize-nos quando sucederão essas coisas. Fala assim, quando? Diga assim, quando? Eles perguntaram, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Depois, que sinal haverá da sua vinda? Segunda pergunta, diga assim, que sinal haverá da sua vinda? Você sabe que tem muita gente que vê um terremoto. Teve terremoto lá em Montes Claros essa semana, 4 graus na escala Richter. A Denise ligou e falou que foi uma coisa impressionante. Aí alguém vê um terremoto e fala, é sinal, Jesus está voltando. Será que esse é um sinal da volta do Senhor? Nós vamos ver. Os discípulos perguntaram, que sinal haverá da sua vinda? E a terceira pergunta é o fim dos tempos. Aquela história de que o mundo vai acabar, né? Nostradamus disse que 1000 chegará e 2000 não passará. Ele estava enganado. E aí lançam os maias, os incas e os astecas, disseram que era 2012 que iria acabar, né? Foi a profecia maia, não foi, irmão? Irmão aí que é peruano, é uma profecia maia, não é? Não sabe não, né? Profecia maia. Os maias disseram que 2012, 26 de dezembro de 2012, né? Pois é, não acabou. Agora os discípulos perguntaram, quando é que vai acabar? Quantos têm essa pergunta no seu coração? Você não está nem um pouco interessado? Eu estou. Porque se eu souber quando é que vai acabar, eu posso organizar a minha casa e a minha vida. Quantos estão interessados em saber? É claro que você está interessado, pois se não está, deveria. Porque é como um sinal de alerta para a igreja. É como um sinal de alerta para nós. Quando acontecerão essas coisas? Segunda pergunta, que sinal haverá da sua vinda? E terceira pergunta, quando é que esse século vai acabar? Aí Jesus agora começa a responder. E você sabe, o melhor ensino é esse que está escrito aí na sua Bíblia. E esse ensino não precisa de nenhum pregador extraordinário para te mostrar. Jesus foi muito claro, olha o que ele vai começar a dizer. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Guerra,
sempre existiu e sempre vai existir. São os 4 cavaleiros do Apocalipse: a fome, a peste, a guerra, e qual é o outro? A morte. Muito bem. Nós não estamos estudando Apocalipse, mas lá em Apocalipse tem 4 cavaleiros que foram liberados sobre a terra. E eles caminham sobre a terra desde os tempos remotos e vão continuar caminhando até o fim dos tempos. São 4 cavalos e os seus cavaleiros: a fome, a doença, a morte e a guerra. Isso não é o fim. Nós vamos ver muitas outras guerras, porque elas nunca terminaram. Agora mesmo tem guerra de uma nação contra outra nação, e quando acabar essa, teremos outra guerra. Enfim, versículo agora de número 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá, diga assim, fome, terremotos, em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. O princípio das dores não significa que a dor começou e vai acabar. É o começo das dores. E essas dores aqui que o Senhor está falando se refere à guerra, à fome, à morte e à doença. Começaram as dores, elas não vão terminar. Elas só vão terminar quando chegar o fim. Por isso você vê o terremoto lá no Haiti, o terremoto lá no Japão. Ah, Jesus está voltando. Não, não está não, filho. Tem terremoto desde lá da Idade Média, da Idade Primitiva, das eras mais primitivas da Terra, e sempre continuará existindo. Quando alguém te falar isso então, você fala: querido, não é um sinal da volta de Jesus. Porque o arrebatamento dos vencedores que nós vamos compartilhar, qual é o sinal do arrebatamento dos vencedores? Alguém sabe? Qual é o sinal? Qual é o aviso que eu e você temos que Jesus pode voltar? Nenhum. Fala assim para o irmão que está do seu lado: ele virá como ladrão na noite. Está aqui no texto, você vai entender. Versículo então de número 9: e sereis atribulados e vos matarão. Aqui já entrou agora em outro ponto, que é a grande tribulação. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse versículo já se cumpriu? Não. Você é odiado de todas as nações? Todas as nações da terra odeiam os cristãos? Então esse versículo, a partir do 9, está falando de outro tempo, que não aconteceu ainda. Como é que é o nome desse tempo, a partir do versículo 9? Fala assim: a grande tribulação. Quem não for vencedor vai entrar pelo cano, pela grande, como diz o pastor Marcelo, tubulação. Os crentes que hoje não têm compromisso com o Senhor vão entrar pelo cano da grande tubulação. E a coisa não é boa. Eu vou mostrar para você, a coisa não é boa. Então sereis atribulados, vos matarão. Tem alguém querendo perseguir em todas as nações os cristãos? Tem perseguições isoladas. Na China comunista, na Nigéria agora está tendo uma perseguição, né? Em alguns países tem perseguição. Mas aqui fala, Steve, de todas as nações. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer, pode ter certeza. Fala assim comigo: nesse tempo que a Bíblia está dizendo aqui, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu sei que você fica pensando que o anticristo, eu recebo uns e-mails que não tem cabimento dos crentes, porque a marca da besta chegou e eles estão instalando um chip agora, que instala na mão e na testa, que é para fazer uma leitura, né? E aí os crentes espalham aquele negócio como se fosse a marca da besta. A marca da besta, meus irmãos, tem que envolver adoração, porque se ela não envolver adoração, não tem nada a ver com negar Jesus. Ora, você acha que alguém vai ser privado do reino e da vida eterna porque foi iludido, colocou um chip lá?
Ó, coloca um chipzinho aí para você se localizar, para você fazer as compras, para não andar mais com cartão de crédito, nem com cheque, nem ser assaltado, nem fazer saidinha de banco, nada. Eu coloco um negócio desse amanhã. Amanhã. Aí eu sei onde é que está meu filho, eu jogo lá no computador, eu sei onde é que está minha mulher, não tem sequestro mais, todo mundo localiza, já debita na conta na hora. É isso é que vai acontecer. Você já tem um negócio aí que te localiza, é o seu celular. Isso aqui é um receptor de satélite, aonde, inclusive alguns têm um que chama GPS, e você clica aqui e ele te localiza onde você está e onde seu amigo está também. Quantos já viram esse serviço? Isso é ótimo, é maravilhoso, e tem nada a ver com marca da besta. Eu vou chegar lá na marca, mas eu quero que você vai quebrando na sua mente esses misticismos evangélicos. Para alguém receber a marca, ele vai ter que declarar claramente que nega a Cristo e que adora aquela figura que estará lá, chamada a besta e o falso profeta. Diga assim: enganarão a muitos. Agora, presta atenção. Como é que você acha que eles vão enganar a muitos? Esse muitos aqui se refere a crentes ou ímpios? Ímpio não precisa enganar, ele já está enganado. Então vai enganar quem? Então como que você acha que vão enganar os crentes? Vendendo chip para colocar na sua mão ou na sua testa? É claro que não. Vai enganar fazendo sinais e prodígios. Se hoje as pessoas fazem fila para ver uma imagem de uma santa, que cai lá uma lágrima do olho dela, uma água, e que vira sangue, etc. Filas e mais filas. Imagina o dia que se levantar alguém supostamente enviado em nome de Deus e começar a operar sinais e milagres. O dia que o Papa João Paulo II morreu, eu fiquei pensando nisso. Você sabe, foi um Papa que governou a Igreja Católica durante muitos anos. E foi um Papa reputado muito sério. E eu fiquei pensando, se esse homem ressuscita hoje, nós estamos enrolados. Os crentes, as igrejas evangélicas vão esvaziar. Esvazia ou não esvazia? Sim ou não? Você tem aí um monte de amigo que está frequentando igreja evangélica, que se um Papa ressuscitar, amanhã ele está na igreja católica. Sim ou não? Então, preste atenção, o engano que Jesus está falando, olha só, versículo, qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Fala para o seu vizinho, veja que ninguém te engane. Por que ele começou o texto assim? É porque vai ter muito engano. Deixa eu te falar um engano, vou te contar um engano, e eu vou encerrar. Pode fechar esse negócio aí, porque hoje eu nem usei isso aí. Então, cada vez mais, só pode te enganar se for evangélico. E sabe o que vão começar a acontecer? Diz lá na carta a Timóteo: nos últimos dias, muitos homens serão blasfemadores, inimigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que do mundo. E começa. E aí se levantam numa autoridade apostólica, porque hoje não basta ser pastor, ele tem que também ser bispo, e também apóstolo não dá, porque tem muitos apóstolos no Brasil. Agora, patriarca, obrigado. Tem um título aí novo, que é o patriarca, e por aí vai. Aí quando tiver mais patriarcas, aí é querubim, vice-deus, alguma coisa assim. Só que você, não, mas presta atenção, você tem que saber onde está o perigo desse negócio. Um patriarca se levanta, ou um apóstolo, e diz assim, olha aqui, olha onde nós vamos parar. O apóstolo Paulo disse isso, eu porém vos digo isso. O apóstolo Paulo disse aqui na primeira carta de Coríntios, capítulo 7, digo eu e não o Senhor, aqueles que se casam, porém eu, apóstolo fulano de tal, vos digo, eu te libero para você casar, para você,
Ó, sabe o que um apóstolo está liberando aí? Eu te libero de devolver o dízimo. Você está liberado de devolver o dízimo. Quantos já ouviram essa liberação? Eu já ouvi. Ah, que bom, tem mais um irmão ali que ouviu, para eu não ser louco sozinho, né? Então, isso aí é verdade, irmãos. E aí os irmãos ouvem, porque o apóstolo fulano. Eu quero dizer para os irmãos que eu creio que há apóstolos hoje da igreja, mas tem 12 que ninguém tira a autoridade deles. São chamados apóstolos do Cordeiro. Para esses, tem 12 tronos reservados lá na Nova Jerusalém. E aquilo que eles falaram é palavra de Deus. Pensa que esse falso profeta é um sujeito que você vai olhar para ele e ele não tem cara de crente, não, ele tem a cara, ele tem a roupagem e ele tem inclusive a palavra. E aí começarão a falar coisas, como o apóstolo Paulo já disse, como proibir o casamento e certos alimentos que com ações de graças podemos comer. Quantos já viram esse texto? Aí levanta um apóstolo e fala: olha, irmãos, não convém que os irmãos comam carne de porco, porque a carne de porco e o porco é um animal imundo, segundo a Escritura. É mesmo, lá no Velho Testamento. E eu não sou adventista e nem do Velho Testamento, eu sou do Novo Testamento. Quantos são comigo? Então, eu dou graças a Deus e como de tudo que vem do açougue, sem nada perguntar. Mas surgirão os tais apóstolos, patriarcas e etc., dizendo e condenando aquilo que Deus já aprovou. Então, eu queria que nessa noite você ficasse de pé, em nome de Jesus, por favor. E eu queria fazer uma oração. Qual oração, pastor? Que Deus nos livre dos enganos que estão aí no rádio, na televisão. Eu vou denunciar alguns deles aqui, porque é meu compromisso diante de Deus. Eu não aceito a mentira. Tem um pastor numa rádio aqui de Belo Horizonte que faz uma oração e os supostos irmãos que vão lá esquecem as coisas. É chamado lá a oração de Manassés. E aí ele ora e a pessoa esquece. Isso é engano. Isso é engano. Por que é engano? Porque nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar no Novo Testamento e nem no Velho alguém orando para esquecer coisas. A única base que esse pastor tem é do nome de Manassés, e só. Eu te desafio a procurar na Bíblia aonde que um homem de Deus, uma mulher de Deus fez a oração, especialmente no Novo Testamento, para o outro esquecer. Isso é charlatanismo. Eu vou te dar um outro argumento. É isso que eu estou te falando. Virão muitos em meu nome. Ele está lá no nome de quem? No nome de Maria? No nome de Maria você vai ouvir? Vai ouvir, irmão? Você vai ouvir uma oração? Não vai. Você vai se dobrar no nome do Espírito lá, Luiz, André Luiz, sei lá? Vai? Não vai. Mas se for aqui no Velho Testamento, você pode olhar essas pessoas, só pega coisa do Velho Testamento. Só. Essas campanhas, essas unções, esse negócio, é só do Velho Testamento. Você não vai ver do Novo, porque no Novo não tem jeito de pegar. Mas do Velho, por causa do simbolismo do Velho Testamento, é cheio de aplicações. Tá bom. Se a oração então de Manassés vale para hoje, então vamos pecar muito. E vamos fazer muita coisa errada. Porque aí é só ir lá, receber uma oração e esquecer. Esquecer a surra que a mulher levou do marido, desculpa a palavra, safado, que não quer mudar de vida, que tem que ser preso, porque está batendo na mulher. Mas não, aí agora fez a oração do Manassés, e a mulher agora vai esquecer das feridas. A justiça também vai esquecer do sujeito que roubou e fez a oração, agora a justiça esquece. O apóstolo Paulo fala o contrário. Ele manda você lembrar do pecado.
e chamar o pecado pelo nome, e confessar o pecado, inclusive uns para os outros, para serdes curados. Segundo a epístola de Paulo a Tiago, confessai uns aos outros as vossas falhas. Mas agora eu não tenho mais falha, pastor, porque eu já esqueci. Então, se eu esqueci a minha falha e não confessei, os meus pecados não foram perdoados, e a pessoa pode ir para o inferno, porque agora ela esqueceu. Como é que ela vai pedir perdão, pastor Sérgio, por uma coisa que ela esqueceu? Isso é um engano. Se você tem alguém que ouve esse ensino e concorda, esclarece para ele. Diante do Senhor, eu te digo, isso é um engano. Eu gostei muito da palavra do pastor Márcio Valadão, com respeito a essa bagunça que está aí na televisão, de um apóstolo acusando outro apóstolo, para ver quem tem mais demônio. Ele está com demônio, isso é uma vergonha. O ímpio vê isso, eles falam, está vendo tanto que o crente é ridículo? Esse povo é ridículo. Eu fico com vergonha. Mas aí o apóstolo, né, que aí, esse sim eu considero, pastor Márcio Valadão, ele falou uma coisa que é muito grave. Você deveria olhar lá no YouTube a réplica dele ao Edir Macedo, que falou que ele é possesso, endemoniado, porque ele cai, né? Mas então, se ele é, eu sou também, porque eu caio. Mas quem cai é do diabo. Então lá em Atos tem muita gente do diabo, porque Jesus fez assim, ó, soprou nos discípulos, e o que eles fizeram? Ficaram cheios do Espírito Santo. Aí Jesus soprou lá nos soldados que vieram prendê-lo, e o que eles fizeram? Caíram. E o Espírito Santo lá em Atos 2 veio veio lá em Pentecostes, e eles ficaram bêbados. E o bêbado, ele consegue ficar bem firme. Bem, aí o pastor falou uma coisa que eu não tinha pensado, com muita classe, como é da sua propriedade. Ele disse, se você tem alguém lá nesse lugar, especialmente se ele é dizimista, se ele tem dado dinheiro, o seu dinheiro está manchado com sangue. Sangue da campanha em favor do aborto, que claramente eles são a favor. Se você duvida, olha a declaração do próprio presidente dessa instituição, dizendo, aborto é um caso de saúde pública. Eu não quero meu dinheiro manchado com sangue de ninguém, especialmente de crianças que não nasceram. Então, nós estamos num tempo difícil, irmãos. Nós estamos num tempo difícil, e o engano já está aí. É prova disso que eu digo para você, Jesus está voltando. Pastor, então nós somos a igreja? Não, tem muitos irmãos abençoados a quem nós respeitamos e amamos, e os erros nós os temos com certeza, e eles são grandes, mas nós queremos estar próximo da palavra de Deus, a palavra genuína que nos liberta. E quando você conhece a verdade te liberta. Eu fui liberto por essa verdade. Qual verdade, pastor? Que o Senhor não vai arrebatar todos os crentes, somente os crentes vencedores. E é por isso que eu me afadigo e oro e busco a Deus junto com você, para naquele dia eu ser encontrado fiel. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Comece a orar. Fala para Deus, me livra do engano, Senhor. Livra minha casa do engano. Livra o meu coração, Senhor, de se inclinar para as coisas desse mundo. Eu quero ouvir a sua voz orando a Deus. Pede para o Senhor te guardar daquele dia. Pede para o Senhor tirar da sua mente, da minha mente, todo o ensino errado, toda a seta maligna e inflamada de Satanás. Pai, no nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, sobre a vida dessa igreja. Vem sobre os santos, vencedores, e faz de nós crentes que seremos arrebatados. Eu repreendo agora todo engano, todo ensino distorcido das Escrituras.
nessa cidade. Nós rejeitamos e combatemos em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, que o engano penetre nas nossas casas, penetre, Pai, nas nossas empresas, nas nossas células. Senhor, livra-nos do mal, porque o Senhor disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo coisas da palavra, dizendo ensinos que não procedem do Senhor. Pai, dá-nos a tua palavra genuína e verdadeira. Levanta a sua mão, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu clamo a Deus por revelação da tua palavra, e eu declaro e lanço fora todo o fermento do engano, do ensino falso, distorcido da tua palavra. Senhor Jesus, eu me apego à verdade, e a verdade me liberta. Eu caminho para o arrebatamento, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos um cântico para terminar, eu gostaria que você se despedisse de pelo menos 2 ou 3 irmãos, falando para ele: meu irmão, o seu alvo deve ser arrebatado em nome de Jesus. Esse que deve ser o seu alvo, seja arrebatado em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana de grande vitória na presença de Deus.